Olá, gente. Bom dia. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar você nesse dia maravilhoso. Que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade dele, porque nós sabemos que a nossa vontade, o nosso querer, não é o querer de Deus. Às vezes nós queremos algo, mas Deus, com a sua sabedoria, a sua onisciência, Ele sabe que nós não estamos aptos a receber aquilo que nós pedimos. Então, que se faça em nossa vida a vontade dEle. Muitas das vezes, nós erramos por não saber pedir a Deus. Nós dizemos: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso e isso por mim, faz isso e isso por mim. Erroneamente, nós temos que dizer: Senhor, se for da tua vontade, realiza esse meu desejo. Se o Senhor vê que é bom para mim, realiza conforme a tua vontade. É assim que tem que ser. Mas nós às vezes pedimos erroneamente: Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso. E às vezes nós não estamos prontos para receber. Amém? Receba isso como um alerta para que você entenda como nós devemos nos portar diante de Deus. É que Ele faça a vontade dEle. Ele é o soberano. Então, nós temos que aprender a falar com Deus. Outra coisa também muito importante. Se você entregou seu problema a Deus, não te desespera. Não fica ansioso para ver a concretização, a realização daquilo que você pediu. Porque vai chegar, mas vai chegar no momento de Deus. Os teus projetos, teus sonhos, não conta para ninguém. Conta para Deus. Guarda com você. Porque eu aprendi, muitas das vezes, eu fui repreendido pela minha esposa, a irmã Verônica, porque eu contava os meus sonhos. E ela dizia para mim: Walter, não conta teus sonhos, não conta os teus desejos, os teus projetos, não conta para ninguém. E raramente dá certo quando você conta. Mas quando você não conta, pega o inimigo de surpresa. E quando ele bem não espera, você está realizando o seu sonho e ele ficou perturbado porque não soube. Diz: eu não sabia que tu ia fazer isso, fulano. Justamente é aí onde está a chave do seu sucesso. É não contar para ninguém. Muitas das vezes nem para a própria esposa. E a esposa também não contar, nem muitas das vezes pelo próprio marido. Porque muitas das vezes o marido ou a esposa tem amiga, tem amigo, e ele não sabe guardar. Então nós temos que guardar. Agora, no dia da realização, sim. Se você quiser contar, aí você conta. Você está realizando.
Olha, tem uma surpresa para você, meu amor, minha filha, ou meu bem. Como você chama com sua esposa? Como você chama a sua esposa? Entendeu? Então, o inimigo das nossas almas, ele não tem poder para entrar na tua mente, nem também mandar ou entrar no teu coração. Mas a partir do momento que você solta a palavra, estamos cercados. Eu estou aqui, mas nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Cadê, presbítero, que eu não estou vendo? Você não vê, mas eles existem. É como o vento. Você vê o vento? Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você sabe que ele existe. Então, do jeito que existe Deus, e nós não vê Deus fisicamente, mas vemos Deus nas nossas vidas, nos protegendo, nos dando dia, nos dando momento, nos dando saúde, nos dando paz. Às vezes vem uma tribulaçãozinha, mas Ele nos dá força para atravessar. Então não conta. Tem uma arma poderosa. Todo ser humano tem. Uma arma, eu chamo de serpente. A serpente maior do mundo não é a cobra. Não é a cobra. Tem pessoas que dizem, essa serpente é venenosa. Mas todo ser humano tem uma. Porém, aquele que se controla sabe que ele vai ter sucesso. Mas aquele que não se controla, tanto ele vai botar alguém na perdição, condenar alguém, ou vai se condenar por si próprio. Essa serpente, ela é desde quando o homem foi feito por Deus, que tem essa serpente no homem. Que serpente é essa, presbítero? Agora que conversa é essa? Sabe qual é a serpente? É a língua. A língua. Com a língua, você usa ela para abençoar e usa ela para amaldiçoar. Sabia disso? Você usa ela para abençoar e usa ela para amaldiçoar. Depende do que você vai falar. Às vezes, uma palavra dói mais do que uma bofetada, do que um murro, do que uma cacetada. Uma palavra, às vezes, dói mais. Portanto, o que mais me entristece é ver e perceber o tanto de homens, mulheres, jovens, adultos, que se perderam em meio à imensidão. Por que se perderam, presbítero? Porque até pastores, presbíteros, diáconos, pessoas, membros do corpo, que fazia parte do corpo de Cristo, hoje estão tudo afastado e tudo, vamos se dizer, andando em treva. Como, presbítero? Eu não sou muito de falar, mas tem um pastor aí que, não vou dizer o nome dele, nem nome de ministério, que eu não... Mas ele falou uma palavra que geralmente eu falo para as pessoas. Quem tem o temor de Deus não vai para rede social para chamar palavrão. Não usa a rede social para chamar palavrão, para desculhambar. E tem líderes, muitos líderes religiosos, eu chamo religião. Porque
que vão à rede social, tá aí essa nojeira, eu chamo uma nojeira, horrível, para ser um representante do Evangelho, se meteram no meio dessa tá de política, e hoje vive aí dessa forma, seus testemunhos mal, envergonhando a luz do Evangelho. É envergonhando a luz do Evangelho. Eu não fico preocupado. Às vezes tem pessoas que dizem, irmão, irmão, faz quase um ano que o senhor formou esse canal, o senhor grava vídeo, mas ainda não, não passou de nada. Eu passei de muita coisa. Que pelo menos uma pessoa vai escutar. Um matuto que saiu lá do mato, do Pernambuco, uma aldeia indígena, nunca foi no colégio, quando era menino. Fui depois de velho, mas não ia estudar. Depois de rapaz eu fui umas vezes, mas não ia estudar. Ia só brincar, mas os colegas, conversar. Mas eu não estudei, gente. Mas eu peço a Deus que me ensine a viver com lealdade, para as pessoas olhar para mim e me ver como uma pessoa diferenciada. Eu não sou santo. Eu peco todo dia, cheio de defeito. Mas você nunca viu no meu canal eu com palavreado. Sou presbítero com ação pastoral, mas não pastoro mais, não quis mais, porque tem que ler a cartilha desses reis, muitos reis, tem que ser do jeito deles, não é do jeito da Bíblia, é do jeito deles. E eu não estou na terra para obedecer a homem, eu estou para obedecer a palavra de Deus. Convém que haja escândalo no meio do povo de Deus para que o justo se manifeste. Eu não sou justo, mas eu procuro andar com justiça. Eu não vejo, gente, esses homens, tem deles que no passado eu admirava esses homens. Eu vou dizer para você com todas as letras, eu admirava, assim, eu não era, mas eu admirava, porque eram homens que a gente não ia falar, mas agora se corromperam e levaram um monte de gente com eles, tudo fora da Bíblia, tudo, nenhum são evangélicos. Eu digo porque pela Bíblia não. Então, usa a sua língua para amaldiçoar, condenar, se amaldiçoar ele mesmo. Eu sempre digo para as pessoas, quando as pessoas perguntar para você, o seu Antônio, seu Francisco, seu Mané, seu Bernardo, seu Severino, o nome que você tiver, o seu nome. Você está bem? Você diga para as pessoas, eu estou bem. E sua casa, sua família, está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo, está tudo bem. Às vezes é uns problemas, mas Deus está conosco e está tudo bem. É assim que você tem que falar para as pessoas. Então, eu quero dizer para você que essa serpente está derrubando muita gente. E tem também, a respeito de eu conversando com um colega meu, que ele é um rapaz que ele é pastor, não conhecia ele. Mas eu conversando com ele, ele disse, presbítero, existe 2 barras que derrubam o homem. Eu disse o quê? Ele disse barra de sal e barra de ouro. Quer dizer, o homem hoje, ele está caindo mais porque está correndo mais atrás de barra de ouro. Mas feliz do homem
cujo Deus é o seu Senhor e obedece os seus mandamentos. Amor é o maior mandamento do mundo, é amor. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele quer de nós o coração de um homem sincero. Eu não acredito mais nesses pastores. Me perdoe, mas eu não acredito mais nesses pastores. Ele pode fazer chover fogo, mas eu ainda fico com o pé atrás, ainda vou procurar na Bíblia e vou procurar o jeito dele, porque é o teu testemunho. Porque as pessoas sempre procuravam estar próximo de Jesus? Porque Jesus, ele só falava de coisas do reino, de coisas boas e só ensinava o caminho da luz. Não ensinava o caminho de treva. Você pode ser rico? Pode. Você pode ser milionário? Pode. Não tem problema. Mas não deixe isso te afastar dos caminhos do Senhor para você se perder. Veja o que foi que o inimigo fez. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O diabo ofereceu tudo para Jesus. Mas ofereceu o que não era dele, porque tudo no mundo, tudo na terra já é de Jesus, que é Deus. Está escrito. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, você e eu temos que guardar essa serpente e só usar ela para falar de coisas boas, para mostrar para o mundo o que é que Deus quer que nós façamos. Para o mundo testificar de nós, dizer aquele homem ali é um cidadão respeitoso e respeitado. Por onde ele anda, o povo o conhece. No falar, no comprar, no vender, em tudo. Lembro-me de uma passagem que tem na Bíblia de um casal que via o servo do Senhor passando e falou a mulher para o homem. Esse homem é um homem de Deus, vamos fazer para ele um quartinho, para quando ele vir para essa cidade ele ter onde dormir. Olha, ela reconheceu o homem de Deus. Que homem de Deus é esse? Eu não vou nem dizer o nome deles, que para mim, eu só quero dizer para vocês, meus amigos, meus irmãos, povo, se você quer ir morar com Cristo, na Nova Jerusalém, quer descanso para a tua alma, procura andar com a verdade e falar a verdade. Doa em quem doer. Eu e minha esposa, nós temos um pacto de falar a verdade um para o outro. Agora é tudo. Você pode até me ignorar e dizer, esse presbítero é meio maluco. Mas às vezes eu chego a ela e digo, olha, minha filha, minha esposa querida, no dia que você olhar para mim e não sentir mais nada por mim, não fique comigo por dó ou simplesmente porque você seja obrigada a ficar porque nós casou. Não. Não.
Eu falo isso. Porque nós temos que ser verdadeiros. Eu vejo as coisas andando, tomando um rumo muito difícil. Mas tem uma porta de escape, que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém, meus amados? Vamos agora ler um pouco da palavra de Deus. E agora eu quero perguntar a você, você está bem? Você está feliz? Você é feliz? Você já colocou a sua mente? Você já deitou no seu travesseiro, já dormiu, já amanheceu? Outra coisa que eu quero dizer para você, que maravilha. Enquanto nós dormia, Deus preparou esse dia lindo para nós. Ensolarado, maravilhoso. Quem foi que fez isso? Foi Deus. Seja grato a Ele. E tem pessoas que não alcançou, que dormiu, mas não acordou mais. E você tem esse privilégio. Você não tem riqueza em bens materiais, coisas palpáveis. Aí você tem a graça de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus cuidando de você e de sua família. Então não te maldiz por o pouco que você tem. Tem pessoas que nem o pouco têm. Então agradece. E anda com sinceridade. Lá no capítulo de João, capítulo 15, tem um versículo que diz assim, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. É no capítulo 15. Capítulo 15 de João. Está escrito dessa forma. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Quem é limpo não se mistura com essas coisas. Aqui, ó. Versículo 3. Vós já estáis limpo. Vós. Vou ver aqui, viu, gente? Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Quer dizer, vós já estáis limpo. Se você é limpo, você não vai andar dessa forma. Com a boca suja, usando o que Deus te deu para proclamar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Exaltar o nome dele. Seja prudente. Seja prudente. Para você pregar o evangelho para as pessoas, não precisa de credencial, não precisa de ministério, não precisa pastor dizer para você que vai lhe preparar, que vai lhe ungir, que vai... Não. Não, ali está escrito diferente. A partir do momento que eu creio assim, a partir do momento que você faz uma aliança com Cristo, você passa a ser um soldado do maior exército do mundo. E Deus vai te capacitar para você lutar contra as hostes do mal, contra o exército do inimigo. Não precisa. Faz uma aliança com Cristo. Se tu tem vontade, faz aliança com Cristo. Não observa teu vizinho, não observa teu irmão, não observa pastor fulano, não observa irmão fulano, não observa irmã fulana, não. Faça diferente. O bom que as pessoas entendam é que quando você está numa congregação e está vendo algo errado, Deus está te mostrando algo errado para você não fazer que nem aquela pessoa está fazendo. Mas em vez de apontar ela, chama ela num cantinho e fala. Se ela não quiser receber,
aí é com ela e Deus. Se teu pastor está fazendo ao contrário da Bíblia, chama ele. Na hora de uma reunião, diz, pastor, o senhor fez isso. Na Bíblia não é assim. Se ele disser, mas eu faço assim, aí você também se afasta dele. Foge da aparência do mal. Como assim? Está escrito no livro de Mateus que quando Jesus nasceu, que os magos foram para ver Jesus, Herodes, querendo iludir os magos, falou para os magos que quando eles achassem, voltassem para o mesmo caminho, dissesse a ele, eu vou ser bem rápido. Dissesse a ele que era para ele também adorar, com maldade e com falsidade. Mas os magos perceberam que aquilo era maldade e ele queria fazer mal à criança, que era Jesus. Então o anjo apareceu a José, em sonho, e disse, José, levanta-te, pega o menino e a mãe do menino e foge. Então, fugir da aparência do mal. Deus tinha poder para tocar fogo, para queimar, para matar todo mundo e o filho dele ficar são. Mas Maria e José, mas Deus, para mostrar com a sua sabedoria, onisciência, para mostrar para nós como devemos nos portar, fugir da aparência do mal. E ele fugiu, foi embora, depois que Herodes morreu, ele voltou. Quer dizer, nós temos que ser dessa forma, gente. Pode ser um vídeo simples de um matuto que não tem teologia, não tem bacharelado, não tem faculdade, não tem estudo. Mas o bom disso é que Deus, ele nos ensina como nós andarmos. Só para você ter uma ideia, lá na minha aldeia, poucas pessoas usam medicamento, medicina, porque Deus dá a sabedoria para nós usar. Muitas das vezes recorre sim à medicina, porque não é a medicina foi criada. E desde a época de Paulo, tinha médico que cuidava de Paulo. Então não é condenada a medicina, mas Deus dá a sabedoria. Então, se você não tem sabedoria, pede a Deus, que Deus vai te capacitar. Mas não necessita, não precisa de homem nenhum te ordenar e dizer vá. Não, você mesmo vá, é voluntário. Faz uma aliança com Cristo voluntária. E vai pregar o Evangelho. Mostrar às pessoas o Evangelho autêntico, verdadeiro. Com sofrimento, com lágrima, uma cruz pesada, mas tem que levar. Se quiser ter garantia de descanso eterno para nossas almas. Amém? Agora eu te convido para nós orar, depois nós vamos ler um trecho da Bíblia, que é Jesus ordenando que os discípulos vá pregar o Evangelho. Se encontra no último capítulo de Marcos, no versículo 15 em diante. Se quiser ir lendo, pode ir lendo. Eu vou orar por você, pela sua família, pela sua casa. Mas não ponha fé em mim. Não. Às vezes tem pessoas que se confundem, rapidinho. Tem pessoas que se confundem. Deus usa alguém para orar por uma pessoa, aí aquela pessoa já se diz que é um profeta, já se titula um profeta, um grande homem de Deus. Não. Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Deus usa até animal, Deus usa inseto. Deus usa até inseto, animal. Usa o que Ele quer e faz como Ele quer.
Aí Deus usou a jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão era profeta, né? Pelo amor de Deus, gente. Deus é onisciente. Deus, ele faz o que ele quer. E usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Eu e esse povo, os teus filhos que estão do outro lado dessa telinha. Não sei o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Não sei em que eles crêem. Não sei, Senhor, da vida deles. Mas tu conheces cada um antes mesmo de nascer. Antes de ser gerado no ventre das vossas mães, tu já conhecia e tu já sabe do nome de cada um. Neste momento, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe esta família, abençoe essa casa, abençoe esse pai, esse jovem. Livra eles, Pai, de toda tentação. Livra ele das maus influências que muitas das vezes são usados pelo inimigo para nos tirar da tua presença, Senhor. Senhor, essas pessoas que estão agora, Senhor, ansioso, que a ansiedade é começo de depressão e tem levado muitas pessoas à morte, a suicídio. Essa pessoa que está, Pai, agora porque está desempregado, porque perdeu seu emprego, perdeu um familiar. Senhor, acalma o coração deles, abre porta para o desempregado, acalma o coração daquele que perdeu o seu ente querido, aquele que está enfermo, aquele que está numa sala de cirurgia, aquele que está sendo cirurgiado, aquele que está na prisão, aquele que está viajando, aquele que está em casa, aquele que está nos seus trabalhos. Pai, seja com todos os teus filhos da face da terra. Não importa a região, não importa o que ele faça. Não importa, Deus. Nos perdoa as nossas fraquezas, nossos pecados, mas não nos deixa só, Senhor. Faça em nós a tua vontade. E assim nós te agradecemos por tudo. Em nome de teu Filho amado Jesus, fala conosco através da tua palavra. Amém. Amém, meu querido? Vamos lá. Eu vou botar o ajudador, né, que é o óculos, para me auxiliar. Está escrito aqui, gente, na palavra de Deus, no capítulo 16, o último de Marcos, já dividindo com Lucas. Está escrito assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa passagem é muito importante para nosso cotidiano, no dia a dia, nos dias de hoje. Tem pessoas que ainda não entenderam a palavra do Senhor. Deus, com a sua onisciência, ele nos entende, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o homem. Ele conhece a mim, conhece a você, conhece o ser humano. Ele conhece o ser humano. Quando Deus fala o homem, é a humanidade completa. Homem, mulher, todos os seres humanos da face da terra. Deus conhece. Tem pessoas que debatem. Dizem, mas aqui, essa parte aqui, que crê,
for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Gente, veja bem. Depende do seu momento. Depende do seu momento. Aqui não está escrito assim, mas no meu raciocínio. Depende do seu momento. Mas a partir do momento que você crê e obedecer a palavra do Senhor, se não der tempo você se batizar, a palavra diz: quem crê e for batizado será salvo. A palavra diz: quem crê e for batizado. Mas eu quero abrir um parente e falar para você. Dimas se batizou? Não se batizou. Mas ali, quando Dimas fez a aliança e fez o pedido a Jesus, ali foi feito tudo de uma vez só, numa palavra só. Então, se você não teve tempo de se batizar, veja mesmo, não teve tempo de se batizar. Por exemplo, você está no leito de um hospital, você aceitou Jesus, fez uma aliança com Cristo, não tem como você sair para ir se batizar. E você fechar os olhos, não fica preocupado. Porque no meu entendimento, Deus tem um lugar para você. Ele disse para Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse: desce da cruz, se ajoelha nos meus pés. Não que você não faça isso. Aqui está dizendo: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas se não der tempo, mas se você tem tempo, você tem saúde, você pode se batizar. Mas outra coisa que eu vou dizer para você, não é obrigado você se batizar num tanque desses que o povo faz nas congregações e que dá uma credencial e você só vale se tiver aquela credencial, não. Você pode se batizar no sítio, você pode se batizar num barreiro, você pode se batizar num rio. Se tem um presbítero no momento ali com você e você faz a aliança e diz: presbítero, eu quero aceitar Jesus, fazer uma aliança e quero ser batizado. Ele pode te batizar, não precisa milhões de pessoas ver. Ele pode te batizar. E os céus resistem. Se o homem não resistir na terra, mas os céus resistem. E você guarda consigo, no seu coração. Diz: eu fui batizado tal dia, em tal rio, assim, por presbítero tal. Credencial é como um carimbo. O gado, você carimba o gado. Eu digo porque eu já criei gado, ovelha, bode. Você carimba o animal. E todo canto que você chegar, o povo sabe que aquele animal é teu. A credencial, todo canto que você chegar, o povo sabe que você é de tal ministério. Eu tenho, mas eu não faço conta disso. Sabe por que eu não faço conta disso? Porque a minha aliança é com Cristo. E vou também à congregação. Quando eu estou me sentindo, vou num lugar que eu me sinto bem, eu vou. Enquanto está nos princípios da Bíblia, pregando o Evangelho, eu estou indo. Mas quando foge, eu fujo. Eu não vou contender com eles, que eles são mais letrados do que eu. Eles sabem ler, sabem tudo, e eu não sei nada. Eu peço licença a Jesus e digo: Senhor, eu vou para casa, vou continuar a minha trajetória sem até o Senhor me mostrar um lugar que esteja conforme a tua palavra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Está escrito. Aqui está escrito assim, ó. E tem mais, ó. E estes sinais
Seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Jesus está dizendo aqui, ele manda os discípulos pregar o evangelho, você agora nos tempos de hoje, aceitou, fez uma aliança, quer ser um soldado de Cristo, vai pregar o evangelho. Deus, dependendo de você buscar sabedoria com Deus e pedir a Ele que te guie, Deus vai te capacitar e vai te dar poder. É poder que Ele está nos dando. Mas isso aqui não é para usar, para se exaltar, nem para se mostrar. Quando Jesus curou aquele homem lá no tanque de Betesda, Jesus disse para ele que não dissesse, não saísse alardando. Se fosse só para o povo ver ele, mas não saísse dizendo que foi Jesus, que Jesus fez isso. Não. Eu vejo aí quando Deus usa alguém, ele vai para a televisão, ele vai para a congregação, chega lá, todo mundo tem que saber que ele orou e aquela pessoa foi curada. Que ele orou e aquela pessoa foi expulso o demônio que estava nele. Por quê? Ele quer fazer isso? Porque ele quer a glória para ele, mas a glória é para Jesus. Por isso que não está acontecendo isso mais nas congregações. E estes sinais seguirão aos que crê. Falar novas línguas não é você enrolar a língua e falar, que nem eu vejo muitos por aí, não. Eu já vi pessoas falando línguas estranhas, línguas celestiais, mas a partir do momento que aquela pessoa se levanta, Deus usa alguém já traduzindo para aquela pessoa. Para aquele povo ver o que Deus fala. Não é só abrir a boca e enrolar a língua e falar, não. Pode olhar que em todo lugar é uma coisa só. Um dialeto, que isso aí a minha esposa chama de dialeto. Está escrito assim, ó. Pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vocês têm visto isso nas congregações? Vocês têm visto com esses falastrão que tem por aí, que fala tanto que são homens santos, que são homens cheios de poder. Santo só tem um. Santo só tem um. É Deus. Jesus e o Espírito Santo. As três pessoas que se tornam em um. Como, presbítero? Jesus, quando estava com os discípulos, ele disse, eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim. É. Se você acha que eu estou errado, procura na Bíblia. Eu estou alegre, deveras alegre, porque Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim de uma forma que eu não mereço. Eu merecia mesmo era morrer, como diz o novo. Mas Ele me prometeu vida. E eu estou vivendo, agradecendo a Ele. Mas quando Ele me usar para alguma parte dessa aqui, desse mandamento, eu não vou chamar a plateia, porque o poder é dele, é dele, é dele. E pegarão em serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 18. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, estando-se à direita de Deus, estando sentado à direita de Deus, está no céu. Depois dele falar isso, isso foi o último compromisso que ele deu aos discípulos. O último compromisso que Jesus deu aos discípulos. Ide, ide, ide. Encerrei aqui no 19. Eu vou explicar algo bem importante para vocês. Eu sei que vocês já entendem. Ele disse ide. Não foi construir um prédio enorme, gastar milhões e milhões de reais. E ficar ali entre quatro paredes, eu olhar a tua vida e tu olhar a minha, eu olhar a tua vida e tu olhar a minha, eu olhar a tua vida e tu olhar a minha, olhar teu defeito e tu olhar o meu, olhar tuas falhas e tu olhar a minha. Para depois ir pregar e falar dos nossos defeitos. Não foi isso. Ali está escrito assim, ide por todo mundo. A não ser esses que o povo chama de louco, às vezes eu vou também. Vou aqui por perto, vou entregar literatura, vou falar do amor de Deus para as pessoas. Pronto, nós somos os loucos, mas é alguns loucos que entenderam o recado de Deus e em vez de estarem infiltrados nesses reinados desses reis, estão buscando pregar a palavra do Senhor para os necessitados. Para os necessitados. Você pode ter dinheiro a rodo. Você pode ter dinheiro que não sabe mais nem o que faz. Você pode ser o dono da fábrica do dinheiro. Mas se você não tem Jesus, você é um necessitado. Necessita de ouvir a palavra. Hoje, os homens buscam mais a glória do mundo, tão incluído naquilo que o inimigo ofereceu a Jesus. Olha, se tu prostrar a mim, eu vou te dar tudo isso. Todos eles estão encloiados, fazendo a vontade do inimigo, e o povo, iludido com eles. Eu já vi um dizer, o homem disse, eu só tenho o dinheiro de fazer a feira. Ele disse, é problema teu, mas tem que dar o dízimo. Que coisa! Meus amados, eu creio que você entendeu. Se você não se agradou, se você não achou bom, ficou ofendido ou ficou irritado, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Vai reclamar com o grande. Como era que eu poderia falar essas coisas, todas elas, sem escrever nem um papel, nem uma palavra, porque eu não sei escrever. Sei escrever meu nome. Mas antes de falar com você, eu falei com o Todo-Poderoso. E ele me deu o prazer, a honra e a alegria de dizer para você: arrepende-te, porque o dia da redenção se aproxima. Não tardará, e virá o noivo ao encontro da sua noiva, que é a igreja de Cristo. A igreja é eu e você, não é esses templos que eles fizeram aí, que eles fazem. Isso aí é pedra, é ruína. Não ficará pedra sobre pedra.
tudo vai ser destruído. Será feito um novo céu e uma nova terra. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, lhe cubra de bênçãos, sabedoria e entendimento. Abra a tua mente, glorifica ao Senhor e Ele vai te abençoar todos os dias. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Anda com temor e com amor, prudência, sabedoria. Inscreve para que esse canal possa continuar. Se inscreve, segue, compartilha, deixa um like. Você que vai decidir. Mas uma coisa eu te digo, nunca irei abrir a boca para falar de mim mesmo, porque eu não tenho nada e não sou nada. Sou apenas um servo do Senhor, igual a você que procura andar na verdade de Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.